Quando saí do hospital, entrei em depressão porque lá era tão bonito. E ninguém entendia por que eu continuava dizendo que queria ficar lá. Sabe, eu já tinha partido daqui. Eu deixei este corpo e estava de volta em casa. E então você tem que voltar para cá e eu fiquei tão chateada por não poder ficar. Não há palavras para descrever muita coisa, principalmente o amor. Eu não consigo te explicar como é realmente esse amor. Vai além das palavras humanas. Tudo gira em torno do amor. Mas quando voltei, eu estava diferente e já não pensava mais como todo mundo. Eu sabia que estava aqui para contar minha história. Esse é o meu trabalho agora. Meu nome é Brian Jordan e sou de Slaughter, Louisiana. Meu pai tinha um caminhão de 18 rodas. Ele era dono do próprio caminhão. Ele trabalhava principalmente transportando cascalho, então na maior parte do tempo, crescemos ajudando ele. A gente trocava aqueles pneus com 8, 9 anos de idade. A gente consertava todos os pneus furados quando ele chegava em casa. Quando eu tinha 13 anos, já estava dirigindo o caminhão. E com 15 eu já estava na estrada com ele, então, com 15 anos puxando 36 toneladas. Eu e meu irmão, a gente já era praticamente homem antes de ser menino. E eu nunca saía para festas, sabe? Nem era tão próximo assim dos meus amigos. Porque, cara, a gente estava sempre ocupado. Quando me formei no ensino médio, eu era muito novo. Naquela época você precisava ter 21 anos para tirar a carteira de motorista profissional, CDL. Então entrei para o exército com 19 anos. Fui para a Alemanha, fiz o curso de paraquedista em Fort Benning, fiquei lá por 3 anos. Meu último ano foi na Coreia. Depois de 6 anos, saí com uma dispensa honrosa e consegui um emprego com meu pai, porque ele trabalhava para essa empresa, e foi assim que comecei com máquinas pesadas. Depois que aprendi, era só isso que eu queria fazer dali para frente. Empurrar toda aquela terra, ou cavar, seja o que for, é o poder disso tudo. Que eu amo. Eu não tinha muita vida fora do trabalho. Você trabalhava 3 semanas seguidas, 21 dias, 7 dias por semana, 12 horas por dia. Então tudo o que eu conheço é trabalho. Eu estava em Pratt, Kansas, e estávamos construindo um parque eólico, sabe? Aquelas lâminas gigantes. Acordei uma manhã, fui trabalhar, era um sábado, e a gente deveria sair mais cedo naquele dia. Eu estava empurrando com o meu trator de esteira. Parei ao meio-dia e normalmente eu deixava um pouco de pão ali com manteiga de amendoim e geleia, um sanduíche rápido. Comi um sanduíche, voltei ao trabalho por volta de 12 horas e 10 minutos e foi aí que senti a pressão. Senti uma pressão no meu pescoço. E aquilo estava me assustando. Eu pensei, ué, o que é isso? Achei que fosse passar, então continuei trabalhando. E então não parava. Então parei o trator de esteira e desci dele. A dor começou a ir para o meu peito. Então fui até o motorista do caminhão-pipa e pedi para ele me levar até o meu socorrista. Quando cheguei ao escritório, entrei e disse, ei, preciso de um TUMS. E o motivo de eu ter dito isso é porque a dor que eu sentia já tinha acontecido comigo cerca de 1 ano antes. Eu estava trabalhando em Dakota do Norte, na verdade, e estava ao telefone com minha namorada. E enquanto ela falava, parecia que um cavalo tinha me dado um coice no peito. E eu disse, ei, meu peito está doendo. E ela sabe que eu não reclamo de nada assim. Ela sabia que era sério. Então ela disse,
Liga para o 911 agora e desligou. E eu chequei meu pulso no pescoço e era o coração. Eu não conseguia acreditar que um coração podia bater daquele jeito. Estava completamente descompassado. Quando cheguei ao hospital, me disseram que era azia. Então, lá vamos nós de novo, 1 ano depois, e eu disse para ela, olha, isso já aconteceu comigo antes, então só preciso de um Tums. E ela me deu aspirina e Tums e depois me fez sentar. E então, enquanto eu estava sentado ali, meus braços começaram a doer. E foi aí que eu percebi, eu disse, ok, isso está ficando sério. E enquanto eu estava sentado ali, comecei a ficar sonolento e então senti que estava desmaiando. E então, enquanto eu caía no chão, o responsável pela segurança estava sentado bem na minha frente, assim como eu e você agora. E a última coisa que pensei foi, espero que ele me segure antes, porque só conseguia me imaginar indo de cara no chão. E tudo ficou escuro. E eu estava entre as estrelas. Então eu pensei, certo, eu me lembro de ter caído daquela cadeira. Então eu disse, devo ter desmaiado. Devo estar dormindo. Estou percebendo que estou tendo um desses sonhos estranhos porque não sabia o que estava vendo. E eu fui a um lugar parecido com uma caverna. Era enorme. E os muros desabaram. E conforme as paredes desabavam, elas deveriam ter chegado até o chão, certo? Mas onde elas pararam, onde deveria haver um chão, não havia chão. Então era como olhar para o céu noturno, só que para baixo, quando normalmente olhamos para cima. Então estou olhando para baixo, sem perceber que estou flutuando. Onde deveria haver um chão, havia uma passarela. Pedras quadradas, lado a lado. Então eu olho para a direita, e a passarela descia, virava para a direita e desaparecia. Olhei para a esquerda para ver para onde ela ia daquele lado, e ela entrava na parede, talvez uns 30 metros adiante. Havia uma porta na parede, e aquela porta parecia aquelas portas antigas de castelo, com a curva no topo. Quando você fala em caverna, a maioria das pessoas pensa, você estava no inferno ou algo assim? Eu não sentia medo ali, nenhum medo, não. Bem, eu nunca tive medo de nada. E quando olhei para a porta, havia alguém na porta. E eu estou olhando, tipo, uau, eu consigo ver através dele como um fantasma. Consigo ver completamente através dele e ele só estava me olhando. Então estávamos apenas nos olhando. E sabe, quando você vê algo assim, naturalmente, você ficaria com medo. Mas eu era como o gato, eu estava curioso. Eu disse para mim mesmo, eu quero ir ver o que é aquilo. Assim que essas palavras saíram da minha boca ou dos meus pensamentos, eu disparei como uma bala. E eu estava me movendo tão rápido que os lados estavam borrados. Eu estava indo muito rápido. E quando cheguei à parede foi quando pensei, meu Deus, meu Deus. Eu disse, humanos não se movem assim. Como foi que eu acabei de fazer isso? E eu lembrei por que fui até a parede. Era para ver quem estava lá. E eu me lembro, então olhei para baixo e lá estava ele. Mas ele não olhou para mim. Ele simplesmente flutuou pelo caminho que eu estava olhando, a pedra. E eu o observei flutuar até desaparecer completamente. E então aparentemente eu passei pela porta porque tudo ficou completamente escuro. Você não conseguia ver sua mão na frente do rosto. E de repente eu vi uma luz aparecer. E parecia que alguém estava com uma lanterna, como se estivesse procurando por algo. E aquela luz caiu sobre mim e era tão forte. Se eu tivesse mãos, mas eu tive a reação de tentar bloquear a luz com as mãos. E foi aí que ela me envolveu. E agora a luz não era tão forte porque eu estava dentro dela. E era suave. Então eu me lembro que olhei para a esquerda, para frente, para a direita e depois para baixo. E era apenas essa luz suave. Depois de um tempo, a parte para onde eu estava olhando começou a se transformar em uma névoa. E então a névoa começou a se dissipar.
Enquanto eu olhava, espiando através dela, consegui ver um céu azul. E foi aí que eu fui arrebatado. Parecia que era Deus. Parecia que ele simplesmente me agarrou. E tudo o que eu sentia era esse amor, simplesmente poderoso. É como se você fosse conectado à eletricidade e não conseguisse se soltar dela. E eu estava exatamente assim, e aquilo simplesmente fluía através de mim. E amar era diferente. Foi forte. É algo que você nunca sentiu antes. E então eu vi as palavras perdão, e então vi as palavras amor, e então vi as palavras paz. E assim que vi a paz, voltei para a luz e flutuei para fora, onde ela se abriu. A cada passo que eu dava, comecei a perder o Brian de vista, lentamente, enquanto ele se afastava. Eu nunca questionei, cara, você está no céu. O que quer que estivesse acontecendo era como se minha alma soubesse o que estava por vir. Eu não tive um único pensamento ruim. Minha mente estava completamente clara. Era como se o vento soprasse através dela. Não havia uma preocupação no mundo. Porque eu me sentia incrível e podia fazer qualquer coisa que quisesse. Eu sabia disso. E então eu flutuei para baixo, saindo do céu. E flutuei até esses pinheiros. Pinheiros têm essas agulhas. E enquanto eu descia flutuando, eu conseguia ver cada agulha. Nenhuma escapou do meu olhar. Eu vi todas elas. E à medida que eu descia, via a árvore entrando no solo. E foi aí que comecei a flutuar para trás. Quando flutuei para trás, era um despenhadeiro. Sabe como é a costa da Califórnia? Você vê aqueles grandes despenhadeiros caindo até a água? Bem, era assim que era aqui. Era um grande despenhadeiro. E quando olhei para baixo, cara, havia um jardim ali. E as flores eram tão grandes, eram do tamanho da sua mesa de jantar. Elas eram hipnotizantes. Elas tinham tanta vida, você podia sentir isso. Parecia que elas estavam me olhando mesmo sem terem olhos, como se tudo estivesse voltado para mim. E enquanto eu olhava para esse jardim, eu conseguia dar zoom em cada flor que eu quisesse ver de perto. Enquanto eu olhava para a esquerda, para a direita, para cima, para tudo isso, e eu só ia aproximando elas. Sabe, qualquer uma que eu quisesse ver de perto, e eu só flutuava lentamente para a direita. E só absorvendo todo esse amor vindo dessas flores, sabe? Era como se elas estivessem vivas. Então o canal mudou de novo. Eu estava no céu azul, nada ao redor, sem terra, sem nada. E então parecia que o céu, algo mudou. E então apareceram essas 4 luzes brilhantes. Elas estavam alinhadas verticalmente, espaçadas. E eu fiquei ok. E elas estavam ficando maiores. Elas estavam vindo na minha direção. E enquanto eu esperava as luzes chegarem, várias luzes pequenas começaram a aparecer e simplesmente começaram a surgir ao meu redor. E então tudo começou a girar, fazendo um movimento, cara. E eu fiquei uau, parecia que eram tantas e estavam todas sobre mim. E eu senti que aquilo era a minha família, toda a minha família que já se foi. E então, ali estavam eles, girando com essas pequenas luzes lindas. E quando as luzes grandes chegaram, elas pararam mais ou menos onde você está sentado. E todas as luzes pequenas que estavam ao meu redor começaram a ir em direção à luz maior como balas. Elas simplesmente estavam indo para o topo. E começaram a se fundir. E de repente eu vejo uma cabeça. E enquanto isso acontecia, elas estavam preenchendo ele. E de repente eu vejo ombros. Depois dos cotovelos, era como se ele estivesse segurando as mãos na frente, mas você não conseguia ver porque era luz. Mas dava para ver os cotovelos para fora. Ou estava na frente ou estava atrás. Então eu vi todas essas luzes preencherem esse homem inteiro. E quando isso terminou lá embaixo, eu olhei para cima, ele levantou a cabeça. E eu fiquei uau. Cara, eu estava surtando porque eu estava vendo todo esse poder.
nada além de poder. Então ele começou a se mover no céu. Ele foi para cima e para baixo, atravessando. Ele simplesmente voava por aí. E ele nunca parou de olhar para mim. Quando ele subia, a cabeça dele inclinava para o lado. Quando ele descia, a cabeça dele se inclinava para trás. Ele nunca parou de olhar para mim. E então ele voltou para mim e depois saiu voando muito rápido. Ele foi embora tão rápido que deixou rastros de si mesmo. Então eu fiquei olhando até cada rastro desaparecer. Eu abri meus olhos e minha socorrista estava em cima de mim e ela estava pressionando meu peito. Eu olhei para ela e disse, ei. Quando eu disse ei, ela olhou para mim e simplesmente pulou de cima de mim, certo? E ela estava me olhando, os olhos dela estavam enormes. E eu disse, o que você está fazendo? E ela disse, seu coração parou. Ela disse, Brian, você morreu. Eu perguntei, quanto tempo eu fiquei fora? E ela disse, de 4 a 5 minutos. E eu não conseguia acreditar naquilo. Então você está me dizendo que eu fiquei fora por 4 ou 5 minutos? Eu disse que estive entre as estrelas por esse tempo todo. Então eu fui para a caverna, depois para os jardins e depois para o céu. E você está me dizendo que eu fiquei fora só 4 ou 5 minutos quando pareceu 1 hora? Sabe, eu simplesmente não conseguia compreender o que ela me disse. Quando olhei para baixo, minha camisa estava cortada, havia adesivos no meu peito e essa máquina aqui do lado falando. E foi aí que toda a realidade começou a voltar. Eu fiquei tipo, me tirem desse chão. Eles me tiraram do chão. Meu braço estava doendo muito e comecei a suar, e todos os meus amigos e chefes, todo mundo estava encostado na parede e eu ali sentado, suando, querendo dormir. Então eu olhei para eles e eles desviavam o olhar. Eles não queriam me ver daquele jeito. E então ouvi algo sobre um helicóptero. Quando ouvi isso, pensei, de jeito nenhum. Eu disse, vou passar o resto da vida pagando por esse negócio. Então consegui arrancar um sorriso deles, sabe? Ajudei um pouco porque, pelo que vi, não estava mais com medo. Eu pensei, poxa, então vocês estão aqui preocupados comigo. Aí fui eu quem começou a fazer piadas. Então a ambulância chegou, mas eles não conseguiam me mover por causa da distância. Eu estava a 80 milhas de qualquer hospital grande. E então me colocaram na ambulância. Assim que me conectaram aos aparelhos, eu simplesmente dormi. Dessa vez, quando saí do meu corpo, era como se eu estivesse em pé ao meu lado. E eu estava olhando para o meu rosto com os olhos fechados. E minha cabeça estava caída para um lado. E eu só estava ali parado, olhando para mim mesmo. E eu nem sabia o que estava olhando. Eu não sabia que aquilo era eu. Eu não queria ter nada a ver com o que eu estava olhando. Eu considerava meu corpo um isso. Quando me reanimaram da primeira vez, foi assim que terminei nesse estado mental. Entrei na segunda EQM com o mesmo estado mental. E dessa vez eu estava de frente para essas flores. E essas flores estavam em um grande círculo. Então dentro desse círculo havia todas essas flores diferentes em seus próprios grupos. E eu soube, assim que vi, do que se tratava. Eu não tinha dúvidas sobre o que estava olhando. Tentei fazer uma pintura disso. Foi isso que tentei pintar. Tentei fazer isso, era isso que eu estava vendo. Então eu interpretei isso como... Todos nós somos diferentes. Temos os negros, temos os brancos, chineses. Todo mundo nesse grupo tem sua própria cor. Mas ainda assim, todas essas cores continuam dentro do círculo, o que nos torna um só, independentemente de como parecemos. Eu automaticamente entendi o que aquilo significava quando estava olhando. Eu pensei, uau, estamos todos aqui, mas brigamos entre nós, mesmo assim ainda fazemos parte do círculo. Não há ninguém fora do círculo.
A partir daí, eu estava no espaço de novo e estava olhando para um planeta azul. E era tão azul, super, super azul. E as cores lá são, eu diria, 1000 vezes mais do que as cores que você vê aqui. Super, super avançadas. Elas simplesmente fazem você ficar olhando para elas sem motivo. E depois disso, houve flashes de outras coisas. Eu vi tanta coisa, mas essas eu não consigo lembrar. Porque estava tudo acontecendo tão rápido, eu estava vendo tanta coisa. Então foi aí que eu voltei para o meu corpo na ambulância. Dessa vez, quando abri os olhos, as pessoas na ambulância estavam todas agrupadas e olhando para mim. E eu fiquei tipo, o que aconteceu? E a moça disse, tivemos que te dar um choque. E então eu pude ouvir o helicóptero chegando. Eles me colocaram no helicóptero e me levaram para Wichita, Kansas. E assim que chegamos no telhado, eles já estavam prontos. Sabe, eles disseram, é uma obstrução, algo como uma obstrução. E começaram a me levar pelos corredores. E eu podia ver as luzes passando igual a gente vê na TV quando estão levando os pacientes às pressas. E me colocaram na maca e tiraram toda a minha roupa, já me preparando para a cirurgia. E tinha um cara do meu lado esquerdo trabalhando ali. E eu estava com os braços ao lado do corpo, porque lembro que eu estava morrendo de frio. E quando abri os olhos, meus braços estavam atrás da minha cabeça, levantados. E então o cara estava trabalhando. Eu disse, ei. Ele respondeu, oi. Eu disse, meus braços não estavam ao lado do meu corpo? E ele disse, você não sentiu isso? Eu disse, não, sentir o quê? Ele disse, cara, quando te demos o choque, seu corpo quase saiu inteiro da maca. E eu perguntei para ele, vou morrer hoje? E ele disse, não estou pensando nisso. Então eles me consertaram. E o médico entrou e eu estava sentado. Ele olhou para mim e disse, cara, era para você estar em um respirador. Ele disse, você acabou de ter um ataque cardíaco massivo, seu coração está bravo, muito bravo. E aqui está você, sentado, conversando comigo como se nada tivesse acontecido. Você nem deveria estar falando comigo agora. E então me colocaram na UTI e uma enfermeira apareceu com uns papéis. E ela começou a olhar e olhou para mim. Ela disse, meu Deus. Ela disse, você teve um infarto fulminante. E ela disse, você só tinha 10% de chance de sobreviver a isso, mesmo no hospital. E eu fiquei tipo, uau. Era para eu ter morrido naquele dia. Eles continuavam dizendo que iam colocar um marca-passo porque eu tinha que usar esse colete. E esse colete me daria um choque se meu coração fizesse qualquer coisa depois daquilo, porque eu estava com uma fração de ejeção de 30%, acho, ou 35%, quando o normal do coração é 55%. Então, usei o colete por 3 meses e fui ao hospital. E eles fizeram um exame no meu coração. E depois que fizeram o teste, eu estava indo embora. E o médico ligou para o meu telefone. Ele disse, você pode tirar esse colete. Ele disse, Brian, nós fazemos testes com esse tipo de ataque cardíaco desde os anos 70. E ele disse, o seu coração e o de mais uma pessoa, desde os anos 70, se recuperaram completamente. Ele disse, você só tem algumas cicatrizes no coração dos choques que levou. Fora isso, seu coração bate igual ao meu. Você é um milagre. Eu não tenho mais medo de morrer. Eu não tenho medo nenhum. Quando acontecer, aconteceu. Não chorem por mim, é isso que eu digo para eles. Não chorem por mim, nem tentem rezar para Deus me trazer de volta. Não. Quando saí do hospital, entrei em depressão porque lá era tão lindo e ninguém entendia por que eu continuava dizendo que queria ficar lá. Sabe, eu já tinha partido daqui, eu deixei esse corpo e estava de volta em casa. Então você tem que voltar para cá e... Eu só fiquei chateada por não poder ficar. Não existem palavras para descrever muita coisa, principalmente o amor. Eu não consigo te explicar como é realmente esse amor. Vai além das palavras humanas. E então eu queria encontrar pessoas como eu,
Comecei a ler relatos de experiências de quase morte. Foi nisso que passei meu primeiro ano, só estudando, ou encontrando, ou fazendo amizade com pessoas. E encontrei tantas pessoas que diziam exatamente as mesmas palavras. Tudo se resume ao amor. Agora tem outras pessoas que estou ouvindo dizer a mesma coisa. Então eu soube que não estava louca quando ouvi isso. Eu sabia que estava aqui para contar minha história. Esse é o meu trabalho agora. Mas quando voltei, eu estava diferente. E eu não pensava mais como todo mundo pensava. Fui criada em uma igreja do fogo do inferno. Você tem que ter o Espírito Santo. É melhor obedecer à Bíblia e todas essas coisas, ou você nunca verá o céu. Foi assim que fomos criados. Eu morri 3 vezes, e em nenhuma delas vi o inferno. E eu me sentia como um Deus, e eu sou apenas uma pessoa normal. Eu não estava em igreja nenhuma. Eu acredito em Deus. Sabe, eu amo Deus desde criança. Mas eu sempre tive perguntas tipo, por que esse Deus é tão bravo? Ou por que nos colocou aqui? E aí a gente tem que seguir regras para poder ir embora. Sabe, isso não fazia sentido nenhum. E então, depois que voltei, passei a ver as coisas de um jeito totalmente diferente. Sabe, eu não julgo ninguém pela religião porque eu também já acreditei de um certo jeito que me ensinaram. Então eu não posso te julgar. Sabe, por acreditar no que você vive, porque você ainda não morreu e viu. Mas quando eu voltei, eu não via mais pessoas. Eu via almas. E é assim que eu vivo minha vida agora. Eu não vou te enxergar como nada além de uma alma. E eu tento ajudar todo mundo que eu posso. E na maioria das vezes não espero nada em troca disso. Porque é material. Sabe, material, suas coisas materiais, tudo isso muda. Não é mais importante, sabe, porque você não vai levar isso com você. Então, as coisas com as quais eu me preocupava antes, eu tento não me preocupar mais. Ajude quem você puder, quando puder. É só isso que Deus quer. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, sabe? E se você não consegue encontrar uma maneira de fazer isso, quero dizer, o que mais existe